E aí, pessoas, bom? Esse vídeo é pra dar meio que um recap da primeira semana que a gente tem de spoilers de Dragonstorm. Eu gosto de fazer isso porque eu posso dar, às vezes, alguma atenção, né, pra algumas cartas que acabaram de sair, né, nem sempre a gente dá essa atenção quando vai ver o spoiler inteiro. Ainda vai ter um vídeo de spoiler inteiro, né, eu devo gravar na sexta-feira que tiver full spoiler, que der aquele vídeo longo e tal, né, falando de tudo. E agora eu devo pegar mais pra apontar algumas cartas que eu gostei. Eu não vou ler todas, necessariamente, vou destacar mais o que eu gostei. E já, né, começar a construir algumas ideias em cima de coisas que eu tenho achado bacana e tal. Então também sintam-se à vontade pra apontar. Porra, eu achei essa carta legal, o que você acha, tal. A gente pode ir falando sobre várias coisas. Bom, Tarkir é um plano, né, que a gente volta depois de muito tempo, acho que depois de 10 anos, talvez. E era um plano muito conhecido, né, por ter muitas cores. E por, inclusive, né, ter Fatlands e tal. Foi um T2 muito marcado porque era, tipo, 3, 4 cores tudo. Porque a gente tinha Fatland, a gente tinha Tangolands, que você pegava com Fat, inclusive, e tal. E, bom, por enquanto não tem Fatland, não acho que vai vir Fatland. A gente tem um ciclo de terrenos até. Vou começar falando dele. Que eu gosto muito. Eu sou um grande fã de terrenos com utilidade. A gente tem, né, esses Trilands aqui, né, que pro limitado são muito boas, mas elas sempre jogam um pouco no construído também. E a gente tem esse ciclo, né, de terrenos. Que assim, eu sou um grande fã de terreno com utilidade, porque terreno é uma coisa que você tem que usar. E aí você, tendo utilidade, né, fica, né, citando o Junior Kyle, uma coisa que você tem que fazer com uma coisa que você quer fazer. E esses terrenos entram muito nessa definição, acho que alguns deles são muito, muito bons. E podem jogar até em formatos fora do standard, né? Então no branco, toda vez que você atacar esse turno, né, você paga 3 e vira. Lembrando, eles entram desvirados para uma combinação de dois básicos diferentes. Então, o branco é para preto e vermelho, o azul é para vermelho e verde, o preto é para verde e branco, o vermelho é para branco e azul, e o verde é para azul e preto. Tá? Então eles podem entrar de pé ali e tal. E todos eles têm alguma habilidade, né? Então o branco paga 3 viras, se você atacar nesse turno, você coloca 2 guerreiros, que depois você sacrifica, né? Que é uma mecânica que tem bastante nessa edição. Tem várias cartas, né? Tem uma habilidade até pra isso, né? Que você faz token e depois sacrifica. Tem carta até que evita esse sacrifício. Ok. É mais tipo... É um bônus, no geral, assim, não é exatamente a parte mais forte, mas a gente tem algum bônus, assim, alguma coisa bem agressiva, eu consigo ver a gente jogando com isso aqui, sim. O azul, você paga 1 e vira, a próxima mágica não pode ser anulada. O T2 atual não é um T2 de counters, então talvez essa carta não fique exatamente popular no T2, ela pode ficar popular em outros formatos, porque é a próxima mágica, então não é só criatura, tal, etc. Então, você... né, a Bossage original, ela adicionava uma mana e pagava vida, né? E se você fizesse uma mágica com aquela mana, ela não podia ser anulada. Lembra um pouco isso no que seria uma Filter Land, sabe? Mas, como eu falei, o T2 atual não é um T2 onde counter é algo muito presente. Então, eu acho que ela não é exatamente o melhor terreno para o T2 atual, mas para outros formatos ela pode, sim, ver jogo. A preta provavelmente foi o que eu mais gostei. Ela paga 2, exila uma criatura do seu cemitério e faz um token 1 de espírito, sem voar, tá? Mais um 1 de espírito. Moorland Haunt, esse daqui eu vou ter que mostrar aqui pra gente. Moorland Haunt foi provavelmente uma das minhas cartas favoritas por muito tempo. Né? Tudo bem que o token dele é com voar, mas ficar fazendo criatura de graça é sempre muito bom. E o custo dele é bem ok.
Então eu consigo ver essa carta jogando razoavelmente. É realmente muito boa. O BG, por exemplo, pode querer usar essa carta, né? O BG Graveyard com certeza consegue usar bem essa carta. É realmente interessante, assim, você fica incomodando o seu oponente. Se a gente pensar que Fountain Port ainda tá no T2, por mais que não esteja jogando muito, são cartas que conversam muito bem, então... Ótima carta, gostei bastante. O vermelho, você exila um card do topo, até o próximo turno você pode fazer, né, e é play, então basicamente 4 manas vira isso, aspa, você dá um draw, e para um late game isso pode ser muito bom, então qualquer coisa que jogue muito longa vai gostar dessa carta. Eu gostei bastante também, achei num nível muito boa. E a verde, você paga 4 da Surveil, é parecido com o draw do vermelho, só que Surveil em alguns decks pode ser muito melhor. Porque você tem alguma interação com o cemitério e tal. Então é muito boa, porque nem o BG Grave gosta muito dessa carta também. Pra mim esses três, né, os Jundis, né, o preto, o vermelho e o verde, pra mim foram os melhores. E com certeza, assim, todas eu vou querer testar um mínimo de usar uma cópia em vários decks, que obviamente sanem em mim uma condição de fazer isso aqui de pé, ou que eu não tenha problema de fazer virado, então não é todo deck que eu vou querer usar essa carta, esses terrenos, mas são muito bons. Eu realmente gostei. Como eu falei, eu gosto muito de carta que dê utilidade, então esses terrenos entram bastante. A gente tem os dragões, né, das guildas, o Teval, né, que é voar, lifelink, suas mágicas tem delve, né, quando você faz mágica, você perde vida e tal, etc. Ele é ok, porque ele é 6/6, voar, lifelink. O delve pode ser útil e tal, mas eu acho que o que gerou mais buzz até agora foi o Urene. Deixa eu separar ele até aqui pra gente ver melhor. Que é o 8 manas, 10/10, proteção contra o branco e contra o preto. Proteção é muito bom, né? Tem voar também. Quando ele entra, você dá X dividido entre o número de criaturas e planeswalkers que o oponente controla, onde é o número de terrenos. Então, você faz ele, distribui um dano bizarro. Mesmo fazendo ele cheatado, né? Então, fazendo, por exemplo, com 4 manas na mesa, ele pode entrar e matar. As proteções são bem relevantes. Eu gostei bastante desse dragão. Eu não sei ainda como vai jogar num ramp, como é que a gente joga com essa carta, mas tem um impacto gigantesco, assim, tipo, poder entrar e limpar uma board me anima bastante com essa carta. Dessa linha aqui, o que eu mais gostei foi o Kots, 4 manas 2/1, indestrutível. Quando causa dano de combate, exila X, onde X é o tanto que ele causou de dano. E você pode jogar sem pagar o custo. Consigo ver jogando de control com isso e tendo cóleras, né, efeitos que destroem global e tal, limpando a mesa pra ele. Eu não acho tão absurdo assim. A Narset é legal no Jeskai Oculus. No início da sua step, você pode descartar a sua mão, e aí você compra pra cada carta que você comprou. No Jeskai Oculus parece uma carta ok. Girando o deck mais ainda. Essa é o Spef. Deixa eu separar essa linha aqui, que tem várias coisas interessantes. Aqui eu vou falar mais rápido, o Critterhoof, né? Que é aquela coisa, quando sai um reprint, a gente já sabe como é que a carta funciona, é só encaixar. Critterhoof, quando jogou no Standard a primeira vez, era um finalizador de um deck que reanimava e fazia fichas e tal. Então foi uma carta muito impactante no T2 da época dele. Hoje em dia o GW Cage me parece uma casa muito boa pra ele, né? Você acerta ele na cage, coloca pra mesa e tem um combate incrível. Em tese a gente tem uma base pra elfos no T2, eu não acho o deck muito bom, mas ele também pode ajudar nisso, né? Coisas tokens gostam muito de Critterhoof, por enquanto o GW Cage pra mim é a casa ideal. Você tem muito Dork, então você gera muita mana e pode fazer ele no braço. E você pode cheatar ele com Cage pra mesa também. É uma carta realmente interessante, uma carta muito impactante. E entra na crítica que existiu ao GW, né? Que é faltarem cartas que, né, fazem a coisa acontecer no deck de verdade. Então,
Netherrealm faz muito bem isso. Esse daqui saiu agora à noite que eu tô gravando, né? O Avenger of the Fallen, 3 manas 2/4 Death Touch. Tem Mobilize X, onde X é igual ao número de criaturas do seu cemitério. Que você faz X tokens de Warrior, 1/1 e depois sacrifica. Então, de novo, BG Cemitério. Esse cara aqui é uma maneira de você finalizar jogo. Se você tiver triggers de morte com esse cara, então você bate um monte de token, depois vai sacrificar, vai triggar um monte de vez. Então, é uma carta bem bacana. Realmente, assim, pra qualquer deck que encha um mínimo de cemitério, esse cara consegue ligar e ser bem desagradável, por assim dizer, né? Ele dá um pulo de jogo bem legal. Vi uma galera falando de usar no Yawgmoth também. Taigan é uma carta interessante, né? Porque ele tem muitas sinergias de regra engraçadas, né? Então, 2 manas 2/2, né? Ele tem uma habilidade que quando você faz a sua segunda mágica a cada turno, você vai copiar e exilar a mágica que você conjurou com 4 marcadores, né, de tempo. Se ela não tem suspender, ela ganha suspender. Então, toda manutenção você vai tirando o marcador e depois você joga. O engraçado dessa carta é que, por exemplo, eu vou fazer Taigan e um Overlord. E aí eu copio um Overlord, é um Overlord com Impending. Aí eu copio esse Overlord, lá na frente eu vou fazer de novo. Vou fazer Taigan e uma remoção. Aí eu vou ganhar uma remoção mais pra frente. Mas principalmente para ações proativas, eu vou fazer ele por um draw, vou fazer ele para um turno extra. Né? Ele serve muito de primeira mágica, né? Ele é um bicho bem frágil, né? Muito fácil de morrer na volta. Mas ele tem essa jogada muito boa de gerar um super card advantage. E isso normalmente é legal jogar com cartas assim, apesar de ser relativamente fácil de matar. Mas se você, por exemplo, estiver jogando Commander, seus oponentes não gostarem muito de ter remoções, vai adorar ter Taigan, ele vai sempre copiar sua segunda mágica. Achei uma carta bem bacana. E a gente tem também Elfpath, Stormslayer, 5 manas, 5 de lealdade. Sim, nela tem uma habilidade estática, né? Se uma ou mais fichas seriam criadas sob seu controle, dobre aquela quantidade. Qualquer ficha, tá? Qualquer ficha, não é só a que ela faz, qualquer ficha. No +1 você faz um soldado 1/1. No 0 você coloca um marcador em cada criatura que você controla e ganha a voar até o seu próximo turno. Então você finaliza legal com isso aqui, tá ligado? Que você faz da 0 marcador em geral e bate pra letal e às vezes nem tem esse próximo turno. E no -3 você destrói uma criatura que o oponente controla com valor 3 ou maior. Eu gostei muito dessa carta. No tokens é uma carta muito boa. Ela finaliza o jogo, inclusive, né? Você tá com seus tokens bufados, você dá uma evasão e pode finalizar o jogo, né? Uma Mirror Breaker, basicamente, né? Na Mirror ela vai ser muito boa. Acho que é o principal deck de Swarm, né? De lotar a mesa que a gente tem no formato, né? De resto, o GW Cage pode gostar dela também e tal. Mas é muito para esse tipo de deck e ela tem um jogo até grindando, né? Ela mata um negócio grande aqui e tal. Eu gosto muito de Planeswalker, que entra e mata coisas, então é uma carta bem legal para acompanhar como é que vão os spoilers. Vamos ver. A gente tem o Dragonologista, né? Que é 3 manas 1/3. Você olha 6 cartas do topo, você pode pegar Instante Feitiço ou Dragão. Então tentando puxar às vezes por uma ideia de dragão mais control e tal, né? Que normalmente aparece. A gente já teve Zet Dragons, que era um deck, né, mais tempo, mais, né, com uma ideia parecida. O Esper Dragons e Tarkir também. A gente tem esse dragão com Storm, né? 6 mana 4/4. Seus outros dragões tem mais 1 e tem voar. Cara, coisas. Você vai fazer uns rituais. Eu não sei como, mas eu sei que eu vou tomar isso aqui ainda com Storm, com várias fichas na mesa. Porque assim, se você fizer 2 spells nesse mesmo turno, já deu problema pra você. Tá? O ponto é isso, é fazer várias coisas no mesmo turno. Sabe? Você não precisa necessariamente matar, tipo, falando de T2. É óbvio que em outros formatos você consegue dar ímpeto e tal. É relativamente fácil de abusar. Storm é uma habilidade muito abusável. Esse que é o grande problema de Storm. Mas, tipo, 2, 3 dragões já deu merda. Sabe? Tipo, porque cada um tá dando mais 1, então você tem 3 dragões 6/6. É bem complicado. Deixa eu separar mais umas coisinhas aqui pra gente.
Que aí eu consigo ir falando com algum detalhe. Mas assim, no geral, eu tô gostando da edição. Isso aqui é legal, esse Voice of Victor, né? Que oponentes não podem fazer mágicas durante seu turno. E tem esse Mobilize, né? Mobilizar que você vai fazendo tokens. Então você tem um clock bem real com essa carta. Separando mais umas coisinhas pra gente. Isso aqui é legal. Uma mana, 2 de dano em qualquer alvo. E tem... Harmonize é meio que um flashback, né? Que você vira uma criatura pra reduzir o custo. Então é bem fácil de aproveitar disso. Especialmente no limitado. Pareceu muito fácil de abusar desse efeito. A gente tem uma remoção também, né? Que custa menos pra cada criatura atacando. Seja a sua ou do oponente. O Volk provavelmente gosta disso. O W Tokens deve gostar disso. Tem esse édito que exila, né? O oponente exila uma criatura que ele controla e o resto do cemitério. Então é um rate de cemitério que você usa de main deck. Boa carta. Halide Monastery custa 2 a menos se você tiver feito outra mágica, né? 4 manas, pode fazer 2 tokens. Ou até 2 criaturas ganham +2/+2. Ou destrói uma criatura poder 4. Cara, fazer isso por 2 manas é muito broken. E é muito fácil fazer isso por 2 manas. Você tem 3 manas, joga um drop 1, joga isso, seja feliz. Realmente funciona bem. Lembrando, isso daqui é uma primeira passada, assim, eu tô mais focando em cartas que eu quero muito falar sobre. Depois a gente tem um tempinho pra analisar com bastante calma. Nossa, tem muito interessante, porque eu gostei desse bichinho aqui. Esse é o Royal Procession, né? Que retorna uma carta de cemitério pra sua mão. Isso daqui tem muito loop maluco que dá pra fazer com isso. Você consegue ficar copiando isso, que nem com o Bradinho Azul lá. Tipo, você meio que vai criando loops o tempo todo. Então, é bom ficar de olho nessa carta. Esse daqui é de um ciclo, né? Ele consegue ser 3 mana 2/3, War Vigilância. Você olha até uma... Coloca até uma... Ah, tá. Quando ele entra, coloca até uma... não criatura, não terreno do seu cemitério no topo. Então, basicamente, 3 mana 2/3, voar vigilância, entra, pega uma spell, coloca no topo. Não é ruim esse tipo de efeito. Esse cara é o que quem tripa também. Esses daqui merecem um capítulo. Tá, vamos falar da sequência aqui. Surrak, Elusive Hunter, 3 manas 4/3. Não pode ser anulado, voar, desculpa, atropelar. Toda vez que uma criatura que você controla ou uma mágica de criatura que você controla se torna alvo de uma mágica habilidade do oponente, você compra uma carta, né? Daí a galera até falou, com Bowmaster você mata seu oponente com isso e tal. Mas assim, enquanto que boa parte das vezes essa carta é tipo, 3 mana 4/3, o oponente dá uma remoção e você compra, o que não é exatamente a pior coisa do mundo pro oponente, já vou te dar esse spoiler. Se você fizer contra um deck de controle que não tem tantas emoções e tá querendo anular coisas, isso daqui é insano. Porque você coloca na mesa e depois você vai só, né, jogando spell, falando pro oponente, vai anular? Vai anular? Vai anular? Porque daí você tá botando pressão e tá comprando carta nesse meio tempo. E aí tem como isso fazer 2/1, 3/1, 4/1 e tal. Então eu gosto mais desse mundo de counters do que de remoções, sinceramente. Ainda sendo 4/3, que é relativamente fácil de matar no T2. Mas na hora de brigar contra counters em outros formatos, eu acho bacana. Gosto da carta. Eu lembro que tinha um Leopardo que não podia ser anulado e as suas mágicas não podiam ser anuladas e tal. E tinha uma galera que já apareceu jogando com isso no Pioneer. Eu acho esse cara mais interessante. Tudo bem que o Leopardo também tinha uma questão de devoção, mas eu abriria a mão de 1 de devoção, mesmo num deck de devoção, pra ter uma carta bem melhor. Bem melhor mesmo. Claro, Conqueror, 3 mana 3/3, voar. Habilidades ativadas de artefatos, criaturas planeswalkers não podem ser ativados, então é um hate bear, entre aspas, porque não é um bear, né? Primeiro que é um dragão, segundo que é 3/3. Mas é legal, tipo, GW Company do Pioneer provavelmente gosta dessa carta muito. E ele pode atrapalhar algumas outras matches, assim, razoavelmente. Então, um detalhe, né? Kaito não consegue usar as habilidades, mas ele consegue dar ninjutsu.
Só detalhe interessante. Mas é bacana a carta. Winter Night Stories, 3 manas, compra 3, então descarta 2 cartas ou você descarta uma criatura. E tem Harmonize 5. Outra carta que é muito interessante é o Jeskai Oculus. Porque o comprar, descartar é uma coisa que o deck gosta. Descartar uma criatura, ok. O deck normalmente faz isso. E você fica com criaturas grandes pra esse Harmonize ser 1 mana. Então você consegue, tipo, no mesmo turno pagar 4 manas, comprar 3, descartar 1, depois comprar 3, descartar 1 e arrumar sua mão inteira. E trigar Profit infinitas vezes. Carta bacana. Sarkhan Dragon Ascendant, 2 manas 2/2. Quando ele entra, você pode dar Behold no dragão, que é se você controlar um dragão ou revelar um dragão da mão. Se você fizer, você faz um tesouro. Toda vez que um dragão que você controla entra em campo, você coloca o marcador no Sarkhan. Até o final do turno ele se torna um dragão em adição. Sabendo que a gente tem uma Mox, né? E já vou abordar ela aqui. Ela tá cá. Mas sabendo que a gente tem uma Mox de dragão, a gente sabe que decks de dragão... Aqui, ó. Max Jasper, que adiciona uma mana de qualquer cor se você controlar um dragão. Qualquer coisa que tenha sinergias com dragões vai ser muito interessante. Então, a gente vai ter que observar com calma. Tem a questão de que o Temur gosta muito de poder 4 ou mais, dragões costumam ter isso, tal, etc. Então, assim, Mox é free mana. Se você conseguir de qualquer maneira gerar essa free mana, parabéns, você tá acelerando o jogo pra caramba. E o Sarkhan, ele entra e faz um tesouro, também ele consegue acelerar. Então, pode ser bem relevante. A gente vai ter que ver todos os dragões que a gente tem na edição, mas a gente tem alguma coisa aqui, provavelmente. Se vai ser bom ou não, vai depender de mais mágicas e tal. Vai ser um big agro que vai dragões, vai ser um deck mais mid-range, vai ser um control. A gente meio que não sabe. Anafenza, Undying Lineage, 3 manas 2/2, Flash for Strike. Se outra criatura morreu, você dá Endurance 2, você coloca 2 marcadores nela, ou você faz um token 2/2 de espírito. Então, é uma carta pra você jogar em meio de combate, aí você começa a distribuir marcador e tal, e vira uma carta difícil de lidar no geral, né? De novo, a gente não tem tantos decks focados que não sejam fichas, né, para esse agro de coisinhas assim. Isso pode ser bacana para outros formatos também. Eu penso no GW Company no primeiro momento, no White Win e tal. Karzai Revenant, 3 manas 3/3, War Death Touch Lifelink. E ele tem uma habilidade que ele paga 3, exila do cemitério. Você coloca o marcador de Flying, Death Touch, Count ou Lifelink, desculpa, numa criatura. Então, a gente já tem Vampire Nighthawk no formato, a gente tem um Vampire Nighthawk que dá cria. Inclusive ele é vampiro também, então... É isso, né? O Death Touch Lifelink especialmente é muito bom contra deck agro, então você pode jogar isso contra deck agro, falar, troca aí, na volta se eu tiver um outro bicho eu já vou fazer um outro desse, e eu posso criar até criaturas maiores e deixar mais difícil pros oponentes. Terça, Light Shutter, 3 manas 3/3, ímpeto. Quando entra, você descarta até 2 cartas, então compra aquela quantidade. Ok, momento fábula do quebrador de espelhos. Beleza, e quando ele ataca, se tem 7 ou mais cartas no seu cemitério, exila um card aleatoriamente e você pode jogar aquela carta esse turno. Tem que pagar, tá? Só confirmar uma coisa. Você é obrigado a exilar. Essa parte é chata. Então, tipo, você faz isso curvado na 3. Se você, por algum motivo, tiver um cemitério muito lotado, você já vai ser exilando. Se você fizer mais pra frente, você tem como... Acho que assim, 3 manas 3/3 ímpeto, a parte de descartar e comprar é mais interessante. Dá pra pensar em fazer algumas coisas. Também, Jeskai Oculus, você quer ficar descartando coisas e você aumenta o seu cemitério. E tem uma hora que você tem muita coisa boa no cemitério. E aí ele vai ficar jogando e... Se você tiver como controlar, né, e o óculos tem como controlar o que tá no seu cemitério, eu acho que fica uma carta muito boa. Porque, né, você deixa controlado, então, eu quero que acerte só essas cartas aqui. É bacana, eu gostei da carta. Esse cara aqui é engraçado. 4 mana, 4/5.
Quando ele entra, destrói até um terreno não básico que o oponente controla. Ele procura por um terreno básico e coloca com um stun counter. Então você fica dando um LD de um turno, né? Que o oponente depois vai ter esse terreno, mas você tem como ficar quebrando coisas. Cara, no T2 vai depender do quanto que a gente tá com terrenos com utilidade, né? A gente tem alguns terrenos que viram criatura que jogam. De vez em quando a gente vê um Fountain Port, alguma outra coisa, mas a gente tem um ciclo novo chegando. E isso tem mais a ver. É mais difícil no T2 ter realmente zicar o seu oponente com isso. Mas o Pixie se incomoda, você pode às vezes atrapalhar um pouco a vida do Domain também. Agora, em formatos que você pode ficar copiando isso com Fábula, eu não vou negar que é extremamente divertido, porque uma hora também acaba o básico e aí você está copiando um LDzão, basicamente. Spectral Denial, X e 1, custa 1 a menos para cada criatura que você controlar com poder 4 ou menos. 4 maior, desculpa. Anulo a mágica, ao menos seu controlador pague X. Então existe um mundo até que você paga uma mana azul e o oponente tem que pagar 3, você paga uma mana só e tal. De novo, vai depender de coisas que vão sair pra gente falar o quão bom é isso. Mas já tem uma basezinha Temur ali que dá pra brincar com isso daqui, né? A gente teve counters que foram bem populares na época de Tarkir, que eram com temáticas parecidas, então não é nenhum absurdo ver isso jogando. Isso aqui é engraçado, né? Disparate Measures, 1 mana, criatura ganha mais ou menos 1. Quando ela morre sob seu controle, você compra 2. Dá pra fazer umas combat tricks engraçadas. Com Leyline você faz 2 vezes e compra 4 cartas. Não é um absurdo ver isso aqui jogar não no construído. United Battlefront, 4 manas, feitiço. Você olha 7 cartas do topo do deck. Você pega 2 que não sejam criaturas nem terrenos permanentes, com valor 3 ou menos, e coloca em campo. E o resto no fundo. Vulgo, você dá uma company para permanentes de custo 3 ou menos. Que deck tem muito isso? Pixie. Então você pode jogar com mais permanentes, jogar até com Planeswalkers de custo pequeno. E aí você tem uma company para essas cartas, gerando valor, né? E o deck já flerta com cortar algumas criaturas e usar algumas outras permanentes por conta de stock up e tal. Então é uma linha bem interessante. Fica muito mais perto daquele BW que o Ben Stark jogou no Pro Tour. Fica muito mais perto do Esper e do B Self-Bounce que tem no Pioneer. É um jogo mais parecido com aquele, né? Muito mesa, tal, etc. E é um jogo muito bom. Pra brigar de valor é muito bom. Então, vira um topo de curva bem interessante. Dá pra às vezes jogar sem kite e jogar com isso. Boa carta. Yatan Roadwatcher, 4 manas 3/3. Quando ele entra, se você conjurou, então, pra você não ficar brincando, você mila 4 cartas. Se você fizer, retorna uma criatura com custo 3 ou menos do seu cemitério para campo, então também tem como ficar gerando valor. Tem muitas cartas do Abzan que estão nisso, né? Esse jogo de valor e tal. Sultai tem muito isso. A gente meio que vai flertando com um Abzan que é um BG Splash para algumas cartas específicas, que é aquele mid-rangezão tradicional de gerar valor e ter um jogo mais lento e tal, um jogo grande. Tem mais cartas que eu separei nesse estilo. Então tem o Rhino de 3 manas, né? Apesar de que preto e verde, o que mais tem é drop 3, assim. Mas talvez seja, né, um interessante contra decks agros. Tem esse cara aqui também, o Severance Priest, né? Que é também, né, muito comum a gente ver esses drop 3 que dão descarte. Então 3 manas, 3/3 Death Touch. Quando ele entra, o oponente revela a mão. Você escolhe um card que não seja de terreno e exila. Quando essa criatura, né, o Severance Priest, morre... Melhor, deixa o campo de batalha. Deixa o campo de batalha, é mais perigoso. A carta... O dono do card exilado faz um token XX espírito, onde é o custo daquilo lá. Então você vai exilar alguma coisa do oponente e vai deixar um token pra trás depois que esse bicho 3/3 sair. Não é a primeira vez que a gente vê cartas desse tipo, mas a gente tá interagindo com a mão agora. Então tem lá a sua beleza. O Severance Priest também. E tal, né? Dependendo do que você tá tirando, vale muito a pena. Isso, tipo, mas o oponente vai matar e, por exemplo,
Você exilou uma coisa de custo 7, você exilou uma tracha. E aí o cara ganha uma tracha. Cara, dependendo do deck que você tá, você prefere 1 milhão de vezes um bicho 7/7 do outro lado do que uma tracha, tá? Então, é interessante a carta, assim. O foda é o sai, né? Porque daí blinkar, você dá token também e tal. É bacana, assim. Eu gostei da carta. Inclusive o drop 4 lá, volta 3. Glacierwood Siege, 3 manas. Quando ele entra, você escolhe Temur ou Sultai. Em Temur, toda vez que você faz uma mágica, instante ou feitiço, um jogador alvo mila 4. E no Sultai, você fica jogando terrenos no cemitério. Normalmente o milar 4 deve ser bem legal. Sabe, dá pra fazer combo, dá pra fazer um monte de maluquice com esse tipo de coisa. Eu imagino essa carta funcionando dentro de combo, assim. Enabler, tá? Então eu vou me milando um monte, eu tenho um monte de sinergia com isso. O Sultai é mais quando eu fizer o segundo e não quiser ficar me milando muito. Cobrinha legal, né? Serpente Mística bufada, né? 4 manas, 3/3 flash. Quando ela entra, você pode escolher ou você ganha 3 e dá Surveil 3. Ok. Contra um deck agro, ok. Ou você destrói encantamento, ou você anula a criatura. Os outros dois ali são particularmente legais contra Domain, né? Você pode destruir um Overlord na mesa, você pode anular um Overlord, apesar de, né, Caverna ser algo bem real. Mas é bacana. Bacana, assim, eu gostei da carta. Essa aqui a gente pode blinkar à vontade, pode ficar voltando pra mão. Então, né, jogar com isso, jogar com Distal. Dá pra fazer uns efeitos legais. Gostei da carta, talvez puxe, né? Então, de novo, base BG pra Bizam, base BG pra Sultai, uma coisa mais controle. Pode ser bem legal. Esse Zurgo eu achei bacana, 3 manas 2/4, tem Mobilize 2, né, que ele faz 2 tokens atacando, e no final do turno o token não será sacrificado, né? Do que eu entendi, sacrificar o token tá ligado à habilidade de mobilizar. Então, por exemplo, eu bato com o Zurgo, tal, entre os tokens, tal, vai lá. Aí no turno do meu oponente ele mata o Zurgo, só que não vai trigar de novo, mas tem que esperar o release note. Sendo assim, é legal, né? O Zurgo é um Hero of Blade Hold. Esse daqui também eu vou precisar dar uma referência aqui pra galera mais nova. É o tipo de carta que bate muito. Então, pô, jogar de BW tokens, fazendo clock, Boros tokens e tal. Dá pra fazer uma série de coisas nesse sentido. É uma carta interessante pra fazer pressão. Não nego que achei legal. Uma carta que a galera tá bem animada, né? Rakshas and Bargain. 3 manas, ou tem todo um custo alternativo ali. Pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6. Você olha as 4 cartas do topo, coloca 2 na mão e o resto no cemitério. Qual que é a pira dessa carta? Por que tanta gente tá animado? Porque, como tem esse 2 ali e é parte do custo, isso aqui triga beans. Então você faz beans na 2, tem isso. Você vai quem tripar, você cava muito com essa carta jogando junto com beans, né? Stock up. Já anima muita gente. Então essa carta pode animar bastante também, além de que ela joga coisa pro cemitério, que pode ser muito relevante, ainda mais quando a gente tá falando de Sultai. Então, além dela ser aspas splashável, né? Então, vou jogar de Simic. 4 manas faz isso. Vou jogar de BG e eu quero ter uma fonte a mais. 4 manas faz isso. E aí vai. E pra fechar, o Jhin, pra mim foi a principal carta lançada, por enquanto. Que é 7 manas, 7 de lealdade. Quando você faz essa mágica, exila até uma permanente que tenha uma ou mais cores. Toda vez que você faz uma mágica sem cor, você exila até uma permanente que não seja... Não, qualquer permanente. Tá, com uma ou mais cores. Isso que é restrição, importante. Terrenos não tem cor. Então, basicamente, toda vez que você joga qualquer coisa em color, você dá um Vindicate, por assim dizer. Mais 2, você ganha 3 de vida e compra uma carta. No 0, você adiciona 3 manas incolores. E no menos 11, você procura por um número qualquer de cards que não sejam terrenos e não tenham cor. Exila eles, embaralha e pode jogar sem pagar o custo. Obviamente, no T2 a gente não tem tantas cartas boas assim. No Pioneer a gente começa a ter algumas coisinhas, né? Tem uma base de Eldrazi ali no Pioneer. Agora, no Moderno, no Legado... Aí o buraco é mais embaixo, tá? A gente tá falando de fazer isso muito rápido. Já exilar alguma coisa, sobe e fica com uma lealdade muito alta pra retirar na volta. Desvirou, ou adiciona 3 manas, faz, por exemplo, 2 mágicas incolores, exila 2 coisas. Nisso, você
tá exilando 3 coisas no mesmo turno. O Cláudio, né? Que é o grinder do Mon, tal, etc. Tá comigo no Tag Team. Ele gosta muito de falar que Memory é um counter que, assim, se não fosse ele, Eldrazi era Tier God no Moderno. Né? E no Legacy também. É muito verdade. Tá? Consequent Memory é uma resposta muito boa, assim. E eu acho que a gente vai precisar de mais respostas ainda, né? Dia 31 deve ter Band Breach ou de Mox. Eu vou falar mais sobre isso depois num vídeo só disso. E Eldrazi deve continuar inteiro. O Eldrazi é um deck muito forte atualmente no formato e deve continuar mais forte ainda, não tendo Breach. Então, brace yourselves. A gente pode estar indo para outro... Eu não sei se o Eldrazi Winter, mas um deck extremamente forte. Então, é pegado. No geral, eu tô gostando de Dragonstorm, apesar de que eu sempre brinco que eu sou um labrador de spoiler. Eu gosto muito das coisas que saem. Tem algumas coisinhas interessantes ali pro T2 e cartas que puxam, né? Tipo, não sei o que fazer com isso, tal, etc. Eu espero essa edição sendo muito explorada, porque ela vai estar na boca dos regionais, né? O nosso regional é menos de um mês, né? Dia 3 de maio, o pré-release é dia 4 de abril, então a gente vai estar ali pertinho do lançamento dessa edição. Então eu acho que a gente vai ter cartas ali rodando legal. Não sei se os 3 grandes decks do formato vão mudar, né? Que é Domain, Gru, Mono Red, né? E Pixie. Mas a gente ganha algumas cartas interessantes, especialmente para ganhar mais cores. A gente ganhou terrenos de utilidade. Não sei se a gente vai ter alguma dual nessa edição ou não. Mas a gente ganha algumas brincadeiras novas por enquanto. Na semana que vem eu vou fazer um vídeo falando da edição inteira, tal, etc. Aquele vídeo longo, etc, etc, etc. Semana que vem também eu devo falar sobre bans. Mas é isso. Tá? Então fica aqui esse bate-papo sobre esses spoilers dessa primeira semana, que eu gostei muito, mas como eu disse, sou sempre suspeito nessas horas, e a gente se vê no próximo vídeo.